Doutor, muito bom dia, obrigado pela disponibilidade. Vamos então falar do Dia Mundial do Sono, que este ano se comemorará no dia 19 de março. Doutor, este ano o tema é sono regular, futuro saudável. Qual é a importância do sono na vida das pessoas? O sono é tão importante como estar acordado. Portanto, nós passamos cerca de um terço da nossa vida a dormir, em média. Portanto, estamos a fazer uma média geral, porque sabemos que isto vai variando ao longo do nosso crescimento. Contudo, é durante esta etapa do nosso dia que nós reequilibramos o nosso corpo. Ou seja, é aqui que existe uma reparação de tecidos, é nesta fase, portanto, que existe uma regeneração do ponto de vista cognitivo. No que diz respeito também ao comportamento, existe um equilíbrio do comportamento nesta fase do sono. O nosso sistema imunitário depende também do sono para poder estar equilibrado. Portanto, acaba por ser um processo que é fundamental à homeostasia e ao equilíbrio do homem, não só do homem, mas todas as espécies animais, portanto, que passam por este período. Portanto, é fundamental. É quase ou mais importante do que comer e do que beber. Os portugueses recorrem muito à medicação para dormir. Existe realmente em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal vê-se muito, portanto, um uso inadequado de fármacos para dormir. E sabemos que não é assim, portanto, ou seja, tratar o sono é muito mais complexo do que aquilo que se julga, não é? As doenças do sono não é só uma, portanto, às vezes as pessoas quando chegam à consulta dizem dorme mal e associam logo isso a uma insónia, e aquilo que esperam dessa consulta é levar um medicamento que possa beneficiar o sono. Mas como clínico, portanto, e os clínicos têm que estar de alerta que não existe só um único problema de sono, ou seja, existem inúmeras patologias do sono associadas e que é preciso perceber com profundidade o que é que estamos a tratar. Posso-lhe dar alguns exemplos, se for oportuno. Por exemplo, nós, dentro das doenças do sono, nós temos pelo menos 6 categorias principais de doenças do sono, ou seja, temos a insónia, depois da insónia temos as doenças respiratórias do sono, além das doenças respiratórias do sono temos as parassónias, além das parassónias temos os distúrbios dos movimentos associados ao sono, temos as hipersónias de causa central. Portanto, existe um conjunto de doenças do sono que, com uma boa anamnese, ou seja, colher a história clínica com o doente, perceber exatamente os hábitos do sono, a higiene do sono que tem, vai nos ajudar a perceber, e as queixas, vai nos ajudar a perceber em que categoria nós estamos, o que é que precisamos de melhorar nesse doente, e muitas vezes o fármaco não é a solução. Doutor, o que é isso da higiene do sono? A higiene do sono não é mais do que um conjunto de hábitos saudáveis para uma boa noite de sono. E isso é algo que, em termos atualmente, portanto, tem sido muito menosprezado, portanto, pela população, tanto na idade pediátrica como na idade adulta. Algumas regras básicas que é importante as pessoas terem em conta, por exemplo, é terem horários mais ou menos regulares de sono, tentar ter uma hora ou um intervalo de hora para se deitarem e uma hora para acordarem. Portanto, isto é importante, terem esta ritmicidade, porque o nosso cérebro necessita desta regulação. É importante que, para nós dormirmos à noite, que quando acordamos de manhã tenhamos uma boa exposição luminosa. É importante o contacto com a luz pela manhã. Portanto, os nossos ritmos do sono dependem do nosso ritmo circadiano. O nosso ritmo circadiano depende muito da influência de uma substância chamada melatonina, e essa melatonina é suprimida pela manhã quando nós temos um contacto com a luz do Então sol. devemos abrir logo a janela? Devemos abrir a janela, Ok. ter uma boa exposição luminosa, se for possível até fazer um passeio pela manhã e ter uma boa exposição luminosa, para que essa melatonina seja suprimida e que, para o final do dia, à medida que o dia vai escurecendo, essa melatonina vai-se produzindo, e além de se ir produzindo, vai aumentando, e ao aumentar vai nos dar, portanto, vontade de dormir. Portanto, acaba por ser a nossa substância indutora do sono. Portanto, é importante ter uma boa exposição luminosa pela manhã, e, como se percebe, à noite não é nefasto ter essa exposição luminosa, que é algo que tem acontecido muito nos dias que correm. O recurso aos tablets, aos telemóveis,
estar nas redes sociais enquanto está na cama antes de dormir. É prejudicial. É muito prejudicial, muito prejudicial. É um erro tremendo do sono e muitas vezes basta só corrigir esses hábitos para conseguirmos ter um sono completamente diferente. Por exemplo, a luz, como percebe agora, portanto, vai inibir a produção da melatonina, que é aquilo que se pretende para iniciar o sono. Com os tablets, telemóveis, televisão, e ao acontecer esta inibição da produção de melatonina, a pessoa vai ter mais dificuldade em entrar em sono e a ter um sono reparador. Por exemplo, também uma outra questão, a atividade física, nomeadamente a atividade física antes de ir para a cama e antes de dormir, que é algo que às vezes se julga que até pode beneficiar o sono, sabemos hoje que, pelo contrário, prejudica muito o sono. Porquê? Porque quando nós estamos para adormecer, aquilo que acontece no nosso corpo, fisiologicamente, é existir uma diminuição da temperatura do corpo. Ou seja, o corpo baixa a temperatura. Nós, ao termos uma grande atividade física, estamos a aumentar a temperatura do corpo e estamos, por assim dizer, a inibir os nossos mecanismos fisiológicos de entrada em sono. Depois, obviamente, é preciso ter um ambiente calmo, tranquilo, luz escura e uma questão importante, por exemplo, não ter quartos sobreaquecidos, exatamente por causa desse mecanismo de arrefecimento corporal quando da entrada em sono. Portanto, todas estas questões, a alimentação, também é importante ter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo de alimentos imediatamente antes de ir para a cama, porque isso também é prejudicial para o sono, o consumo de álcool à noite e, obviamente, também o tabaco, os cigarros, não só pelos efeitos nefastos que toda a gente conhece do tabaco, mas sempre que também prejudiquem muito o sono. Portanto, todos estes hábitos são bons hábitos do sono e é aquilo que se pretende para que se tenha uma boa noite de sono. Doutor, que mensagem quer deixar às pessoas que têm dificuldades com o sono e sofrem destas patologias? A mensagem que eu queria deixar é, primeiro, estarem atentas, falarem com o médico de família, tentarem perceber com o médico de família o que se passa e, a partir daí, portanto, recorrerem a uma consulta de sono. Sem antes dizer, obviamente, que é fundamental as pessoas terem uma boa higiene do sono e é isso que tem faltado muito à população atual, nomeadamente nos dias que correm. A higiene do sono tem sido muito menosprezada e isso faz com que comecem a surgir problemas do sono.